Para a gente começar a nossa conversa diária, vamos à reflexão do dia. Uma reflexão, essa reflexão eu sempre coloco no meu Instagram, logo é o primeiro post do dia, e é uma reflexão importante para você. Ó. Olha só, o nosso corpo carrega a nossa história emocional e é muito importante você entender essa reflexão. Por que o nosso corpo carrega a nossa história emocional? E eu já vou te responder uma pergunta que eu tenho certeza que está na mente de muitas pessoas. Ô gata, todas as doenças são de cunho emocional? Não. Primeiro, sempre, verifique, né, com um especialista, verifique a parte física. Agora, se a partir dali, desse diagnóstico, não há nada, vá buscar a causa emocional. E o nosso corpo, as dores que nós temos, os traumas que nós carregamos ao longo da nossa vida, de uma certa maneira, fez com que o nosso corpo sempre se adaptasse. É algo que eu venho falando aqui já há alguns dias para você que vem acompanhando as lives da blindagem emocional. Sempre que você pensa, você sente e você age. Tudo bem até aqui? Faz sentido para você? Coloca um coraçãozinho aqui para eu saber se isso faz sentido. Penso, sinto e eu ajo. E quando isso acontece, o meu corpo ele é preparado para 3 ações. Escreva aqui: lutar, fugir ou paralisar. Escreva para você não esquecer. Lutar, fugir ou paralisar. Sempre, sempre. Então, o que acontece? Vamos imaginar que vem um tigre na minha frente e eu preciso me preparar o quê? Para lutar. Para lutar contra esse tigre. O meu corpo, fisiologicamente, ele é preparado para isso. Para que eu tenha mais força, mais sangue nas mãos e tenha mais velocidade. Ou seja, eu me preparo. E aí qual é o problema? O problema é que quando ocorre muitas vezes um trauma na sua vida, eu vou dar um exemplo aqui que infelizmente acontece muito, né? Eu como hipnoterapeuta eu atendo muitas mulheres. O abuso na infância. Aquele abuso fica lá na tua mente e quando acontece um gatilho, o teu corpo se prepara para isso, se prepara ou para lutar, para fugir ou para paralisar. Quando isso acontece, é um desgaste do seu corpo. É como se você estivesse ali gastando, né? Porque imagina, você vai lutar com o seu predador, com o seu inimigo. E aí você depois precisa descansar. Tudo bem? Então, os traumas que nós carregamos, alguns que a gente nem reconhece, porque muitas vezes eles aconteceram numa idade que você nem tinha ideia do que era. Quando eu falo de abuso, principalmente, infelizmente, muitas vezes aquela criança ela não tinha nem noção do que estava acontecendo. Ela nem tinha noção do que ela estava acontecendo, do que estava acontecendo. Então, só que aquele aprendizado fica. E sempre que entra um pensamento, um gatilho, o corpo já se prepara para a luta. E o tempo todo você está o quê? Você está desgastando alguns órgãos, você está desgastando algumas partes do seu corpo. Por exemplo, mulheres que têm problemas ou de ovários, problemas ginecológicos, normalmente é o que? É uma reação do corpo para te proteger. A gente vai falar disso bastante hoje aqui, né, sobre essa proteção. É uma maneira de proteger, porque houve um trauma. Eu já tratei muitos casos, por exemplo, na hipnoterapia de obesidade. A obesidade, que aí não era uma questão de você seguir uma dieta ou não. Era, na verdade, o quê? Uma proteção. Aquela capa de gordura se tornou uma proteção, por quê? Porque houve um abuso, houve uma questão onde o corpo entendeu que aquela ação não poderia se repetir de novo. E uma maneira de eu evitar isso seria o quê? Não ficar mais atraente para o predador. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A partir de agora, a gente vai falar sobre este assunto aqui e hoje eu quero que você preste muita atenção. A gente vai falar sobre 3 bloqueios que te impedem de crescer. Três bloqueios que te impedem de crescer. E a primeira coisa, deixa eu tomar um café aqui. A primeira coisa que você precisa
colocar aí na sua mesa para você transformar a sua vida é o desejo real de transformar a sua vida. Se esse desejo de transformar a sua vida ele não acontecer, se ele não for latente, você não muda absolutamente nada. Você precisa olhar para o que está acontecendo hoje na sua vida, em qualquer área que seja, e você precisa fazer uma análise. Tá valendo a pena? Tá bacana? Tô feliz assim ou não? E isso sem fingimentos, você precisa colocar verdade nessa análise. Nós nos acostumamos a colocar máscaras, a usar máscaras para fingir que está tudo bem. É aquela velha foto, velha não, né? Aquela foto icônica do filme O Coringa. Não sei se você assistiu o filme O Coringa, onde no início do filme tá lá o Coringa, ainda não Coringa, né? O personagem, ele força um sorriso com os dedos e aí escorre uma lágrima enquanto ele está se maquiando. Ou seja, a gente precisa parar de fingir que está tudo bem. A gente precisa parar de fingir que a gente consegue levar a vida desse jeito. Faz sentido isso para você? Só que uma coisa muito importante, apenas desejar a mudança, desejar você fazer algo diferente, não transforma a sua vida. Não transforma a sua vida. Ficar apenas no campo do desejo não vai mudar absolutamente nada. Ah, hoje eu acordei desejando transformar a minha vida, mas eu vou continuar aqui debaixo da minha coberta, porque está quentinho, mesmo que eu esteja sofrendo, mas eu vou continuar aqui na minha caminha. Não vai mudar a sua vida desse jeito. Faz sentido isso para você? Coloca um coraçãozinho aqui para eu saber se você está entendendo isso. Isso não transforma. Você precisa entrar em ação. Você precisa agir. E a ação vem através do quê? De uma decisão. Você precisa começar a decidir o que você quer para a sua vida. Os anos estão passando, mais uma semana está começando, mais um mês está quase terminando, e talvez aquela promessa que você fez lá no dia 31 de dezembro de 2021, hora que você pulou, sei lá, 7 ondinhas, você comeu romã, sei lá o que você fez. Na hora que você fez aquela promessa, que você ia transformar a sua vida, que ia ser diferente, o que você fez até agora? O que realmente você fez para valer? E provavelmente, sabe o que você fez? Presta atenção aqui porque eu quero te explicar essa diferença. Muito provavelmente você está confundindo movimento com ação. Movimento com ação. Presta atenção aqui que eu vou te explicar algo muito importante. Bom dia, Jô Fernandes. Bom dia. Divina também por aqui. Spago Lavera. Tô uma M 3 pontinhos. Mas há como você sair disso. Fica aqui comigo, tá bom? Oi, Nadir. Sem ação não há transformação. Excelente. Bom dia, Renner. A diferença entre movimento e ação. Imagine o seguinte. Você cai numa piscina e você não sabe nadar. Você caiu na piscina, você não sabe nadar. E aí o que você faz? O teu instinto de sobrevivência vai fazer de tudo para que você se mantenha viva. Você vai mexer os braços, você vai gritar, você vai mexer o corpo, você vai gastar muita energia e talvez você se salve. Mas você praticamente não sai do lugar. Faz sentido? Isso é movimento. Ação não. Ação é quando eu caio na mesma piscina, mas eu sei nadar. Então eu vou de uma ponta e vou para outra intencionalmente. É uma escolha intencional. Escreva aqui, escolha intencional. É uma escolha intencional. Eu realmente quero ir de um lado para o outro. Ação é isso. Entrar em ação para transformar a sua vida é uma decisão intencional. Por isso, ó, como a Nadir tinha escrito aqui, sem ação não há transformação. Guarda essa frase, sem ação não há transformação. E você precisa entender também a diferença entre mudança e transformação. Mudança é algo que você faz, mas você pode voltar ao estado original. Você pode voltar se você decidir assim. Eu dei até no dia do resgate, na quinta-feira passada, eu até dei esse exemplo. Você vai ao cabeleireiro
e você talvez com seus cabelos, sei lá, pretos, você decida, agora eu quero dar uma mudada. Aí você vai lá no seu Rodrigo, Rodrigo é o meu cabeleireiro, né? Então você deve ter o seu Rodrigo aí. O Rodrigo, ele deve falar para você o seguinte, olha, então agora vamos, vou te dar aqui algumas sugestões. Cabelo vermelho, cabelo loiro, cabelo prata, azul, sei lá. E aí você escolhe um cabelo. Você escolhe um cabelo. Ah, agora eu quero essa cor azul, Rodrigo. Aí o Rodrigo vai lá, faz o grande trabalho dele e você sai do salão com o cabelo azul. Isso é uma mudança. Por quê? Porque se você depois se arrepender, você fala assim, Rodrigo, olha, não gostei tanto, não ficou muito bom esse cabelo azul. O que acontece? Você pode ir lá e aí você reverte. Você volta à sua cor original. Tudo bem? Isso é mudança. A mudança, ela é mais frágil. É mais frágil. Mas a mudança é um começo também. A mudança não é ruim. Você pode mudar assim, começar a mudar a sua vida. Só que o que é duradouro? A transformação. A transformação não há como você voltar ao estado original. Um outro exemplo para você entender o que é a transformação. Imagine uma pessoa que tem aí um membro amputado. Uma perna, por exemplo, uma perna amputada. Ela, tudo bem, você pode até falar, mas ela vai usar uma prótese e tal. Mas a prótese não é a perna. Ela precisa se transformar, ela vai precisar, sei lá, ressignificar muitas coisas, ela vai precisar trabalhar muito a mentalidade dela, para quê? Para que ela tenha uma vida normal a partir dali. Mas aquela vida nunca mais será a mesma. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então, o que você precisa começar a entender agora? Bom dia, Kleber Quesada, meu amigo. Seja bem-vindo. Acompanhe o Kleber, hein? O Kleber, excelente hipnoterapeuta, constelador sistêmico, meu amigo. Fiz uma live com o Kleber há umas 2 semanas, né, Kleber? Foi muito legal, excelente. Bom, agora eu quero que você comece a entender o seguinte, porque eu vou te fazer uma pergunta que eu quero que você reflita. Reflita. Aqui. Cadê? Opa, aqui. Eu quero que você coloque aqui para mim o que te impede hoje de agir e transformar a sua vida. Coloca aqui a primeira coisa que vier à sua mente. O que realmente te impede de agir e transformar a sua vida? Coloque o que vier à sua mente, a primeira coisa que vier. Coloca aqui, escreve aqui para mim. Isso é muito importante. A gente precisa começar a identificar o que nos impede. Dentro de um trabalho de transformação de vida, a gente precisa parar de achar que de uma hora para outra a transformação de vida vai bater na nossa porta. Não vai. É ação. Se você ainda acredita que a transformação de vida vai chegar numa caixinha da Amazon, entregue pelo Rodrigo Hilbert na sua casa, sinto muito lhe informar, mas você está sendo iludida. Tudo bem? O que te impede hoje de transformar a sua vida? Vamos ver aqui algumas respostas. Compartilha a sua resposta aqui também. Oi, Eduardo, seja bem-vindo. Legal, Kleber, essa semana vai publicar nossa live. Excelente. A Fátima, a dificuldade de andar. Ok, creio eu que seja uma questão física. Regiane, medo. Medo do que, Regiane? Seja mais específica. A Manuela, medo e indisposição. Medo do quê? Ah, a Regiane colocou aqui, medo do novo. Legal, legal. A Fátima, medo. Medo do quê? Deise, medo. Medo do quê? Jô Fernandes, medo. Medo do quê? É importante que você seja específica. É muito importante que você seja específica. Olha só, a Espaço Golavera. Acho que é Vera, né, Vera? Eu acho que é isso. Eu vou te chamar de Vera aqui, tá bom? Me sinto velha demais para recomeçar. 64 anos. Primeiro, obrigado por você ter colocado isso, viu, Vera? Obrigado mesmo. É muito legal quando a gente se abre, né, dentro aí de a gente tem 33 pessoas aqui e eu sei que não é fácil. Só que olha só, Vera, eu vou te dar um exemplo que eu, inclusive no resgate, na aula que eu dei na quinta-feira, eu mostrei para as pessoas. O programa Blindagem Emocional é um programa de 21 dias, né? É o meu programa que começa na outra segunda-feira. E eu mostrei isso para as pessoas que estavam lá. Tem muita gente que estava lá, que pode comprovar o que eu falei. Eu mostrei o exemplo da Cíntia Holanda. A Cíntia, ela é a aluna mais velha de toda a história da blindagem emocional. 72 anos.
72 anos. E assim, isso aí, guarda isso que a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas esse teu bloqueio é uma crença. Esse bloqueio que você tem é algo que faz você agir dessa maneira. Mas 64 anos você pode fazer muitas coisas ainda na sua vida. Mas é uma decisão. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, ó, a Manuela, medo do resultado de ficar só. Medo do resultado de ficar só, ou seja, medo da solidão. A Valéria, não sei por onde começar, como fazer. Você vai estar na blindagem, agora você vai entender. Agora você vai entender. A Deise, boa Deise, medo das críticas. Medo das críticas. É muito importante que você identifique isso, sabe? Porque tudo que você escreveu aí são bloqueios. Escreva aqui, bloqueios. Tudo que você escreveu aí, tudo que você pensou, são bloqueios. Nossa, gato, que coisa óbvia, né? É lógico que é isso que está me bloqueando. Esse medo, o medo da crítica, sim. Só que agora eu quero que você dê um novo significado para isso. Presta muito atenção. Os bloqueios, e a gente vai falar daqui a pouco dos 3 principais, o bloqueio é uma maneira de proteção da sua mente. É uma maneira dela de proteger. Por quê? Tudo se trata de sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. Então, esse bloqueio, na verdade, para sua mente, é uma maneira de te manter o quê? Viva. É uma maneira de te manter em segurança. Só que isso, claro, somente sob o olhar da sobrevivência. Por isso, presta atenção no que eu vou te falar. Por que existe esse bloqueio? Porque você tem uma interpretação na sua mente de que, por exemplo, a mudança que você deseja no teu relacionamento, a mudança que você deseja na sua vida financeira, a mudança que você deseja, e aí que a tua mente diz o seguinte, não, você é muito velha, isso tudo é uma interpretação que existe. Em algum momento a sua mente aprendeu isso e com esse aprendizado fica a interpretação. E eu ajo de acordo com o que eu acredito. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. O problema é que você ainda não controla a sua mente e as suas emoções. E é por isso que você trava, é por isso que você fica bloqueada. É assim, você começa a andar numa estrada e aí você fala, toda talvez empolgada, não, esse ano eu vou mudar de vida, esse ano eu vou mudar de vida. E aí nessa estrada tem uma grande pedra, uma pedra que te impede de seguir em frente. E aí você desiste. E você desiste principalmente porque você não tem blindagem emocional. Sem blindagem emocional, fica muito mais difícil. Escreva aqui blindagem emocional. Escreva aqui blindagem emocional. Então, ó, você presta muita atenção no que eu vou te falar aqui. Você só transforma a sua vida se você tiver controle sobre a sua mente e as suas emoções. E claro, ação. Faltou aqui ação. Mas primeiro você precisa controlar a sua mente e você precisa controlar as suas emoções. Sem blindagem, você não consegue transformar a sua vida. Sem esse controle, o que vai acontecer? Você desiste. Porque esses bloqueios, eles estão ali, na tua frente. Por isso que você precisa transformar a sua vida a partir do quê? Do controle das suas emoções. Faz sentido isso para você? Então, decisões intencionais é o que realmente transformam a vida. A decisão que eu escolho ter, eu decido estar aqui todos os dias, de segunda a sexta. É uma decisão intencional. Eu decido dizer não para o chocolate na Páscoa, porque eu estou seguindo firme ali a minha dieta. Eu decido dizer não para um relacionamento abusivo. Eu decido, isso é uma escolha intencional. É uma escolha intencional. E aqui, ó, presta muita atenção. A vida de coragem, que eu falo tanto, a vida do agir com coração. Escreva aqui, vida de coragem. A vida de coragem é a vida de escolhas intencionais. A vida de coragem, a vida de escolhas intencionais é aquela escolha que você decide fazer todos os dias. Não é uma vez, é todos os dias. Todos os dias você luta por essa vida de coragem através do quê?
Através de escolhas intencionais. Faz sentido isso para você? A Fátima tem o pânico do mundo lá fora. Esse pânico é uma proteção. É uma proteção, Fátima. Porque existe uma interpretação que talvez o mundo lá fora seja perigoso. Mas o mundo lá fora tem os seus perigos, claro que tem. Mas tem muito mais oportunidades e você está deixando passar. Por isso que você, para mudar isso, você precisa ter blindagem emocional. Você precisa ter o controle das suas emoções. Tudo bem? Faz sentido? Obrigado, Valéria. Vida de coragem. Boa, Manuela. Oi, Cris. Cris Marchiori, aliás, parabéns, hein? Feliz aniversário. Você fez ontem aniversário, né, Cris? Parabéns, viu? Muita saúde para você. Fala, Dida! Seja bem-vindo, meu amigo. Hipnoterapeuta, psicólogo aqui também. Boa, Beth. Vida de coragem, exatamente. Agora eu vou te dizer o seguinte. Vou contar aqui para você quais são, presta atenção, hein? Quais são os 3 bloqueios que te deixam na vida da mediocridade. Existem 3 bloqueios. E você deve ter um dos 3, se não tiver os 3. Presta atenção aqui. O primeiro bloqueio que deixa a maioria das pessoas nessa vida média, nessa vida mais ou menos, é a autoimagem. Escreva aqui, autoimagem. É a autoimagem. É a maneira como você se enxerga. Muitas vezes você aprendeu a se enxergar como alguém incapaz, alguém que não é merecedora, alguém que é um fracasso. Essa autoimagem se tornou um bloqueio. Mas presta atenção, você não nasceu com essa autoimagem, com essa interpretação que existe hoje. Você não nasceu, você aprendeu. Muitas vezes, presta atenção, para quem vai fazer a blindagem emocional vai entender isso ainda mais, por lealdade emocional. Porque a mamãe se via desse jeito. A mamãe, quando ela ficou ali com você, principalmente na primeira infância, até os 7, 8 anos de idade, ela estava se sentindo assim e você aprendeu. Por isso, para você que é mamãe, para você que é mamãe, né? Para você que é mamãe, Fátima, depois me manda mensagem, tá bom? Manda depois mensagem direct que eu vou fazer de tudo, vou fazer o meu melhor para te ajudar. Para você que é mamãe, presta muita atenção. Se você não resolve as suas questões no campo emocional, o seu filho ou a sua filha estão aprendendo a sofrer desse jeito. Tudo bem? Autoimagem é o primeiro bloqueio. Esse bloqueio é um dos mais perigosos. Por quê? Quando a tua autoimagem, a tua autoestima ela é baixa, você não consegue confiar. Você não consegue principalmente confiar em si. Você não consegue confiar que é capaz, por exemplo, de sair de uma situação ruim. E sem confiança não há ação. E sem ação não há transformação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido para você. Vamos ao segundo bloqueio. Esse também, ó, muito comum, que é a escassez. Isso tem a ver com a sua história, a história dos seus descendentes, a história das pessoas que vieram antes. A escassez se torna um bloqueio. É o medo de perder o pouco, muitas vezes, que você conquistou. Por quê? Aquela dor foi tão forte daquela escassez, daquela falta, que eu tenho medo de dar um próximo passo. Eu não vou me lembrar quem escreveu aqui, o medo de arriscar, do novo. Alguém escreveu isso, o medo do novo. Porque no novo, claro que é incerto. E aí esse medo da escassez tira muitas oportunidades. Por quê? Porque você fica esperando a hora certa. Ô gata, existe a hora certa? Só no relógio. Só no relógio. Porque a hora certa para você construir a tua vida de coragem, ela vai acontecer de uma maneira muitas vezes atribulada. É por isso que quando você tem blindagem emocional, quando você tem o controle das suas emoções, essa mudança, essa transformação, ela é muito mais segura. Por quê? Controlando as suas emoções, você consegue fazer escolhas intencionais. Faz sentido isso para você?
Coloca o coraçãozinho aqui para mim se isso faz sentido para você. E vamos ao terceiro e último bloqueio. Existem, claro, muitos outros, mas eu trouxe os 3 principais aqui, que é a necessidade de aprovação. Sim, Felipe, excelente. Excelente pergunta. Sim. Esse bloqueio, muitas vezes, Felipe, ele é inconsciente. Esses bloqueios são inconscientes. São bloqueios que nós carregamos através das nossas memórias e das interpretações que ficam na mente subconsciente. É por isso que, por exemplo, a hipnoterapia, que é a ferramenta, inclusive, que eu uso, ela vai na causa. E é na causa que eu consigo ressignificar e dar uma nova interpretação. Muitas pessoas nem imaginam. Hoje, um adulto fala o seguinte: não, eu não tenho bloqueio da escassez. Eu não tenho, eu tenho que comer todos os dias, está tudo bem. Só que a pessoa não consegue prosperar. E prosperidade, presta atenção, prosperidade não é só dinheiro, não. A pessoa não consegue prosperar, por quê? Porque ela tem aí no seu subconsciente esse bloqueio da escassez. Tá bom, Felipe? Obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Bloqueio 3, necessidade de aprovação. E essa necessidade de aprovação está muito ligada a quê? Ao nosso maior medo. Escreva aqui, medo da rejeição. O nosso maior medo é o medo da rejeição, o medo de você não pertencer. O medo de você não pertencer. Então, eu fico com medo de tomar uma decisão diferente, porque será que a minha mãe vai aprovar? Será que o meu papai vai aprovar? Será que os meus amigos vão aprovar? Será que eu vou ficar fora, né, do grupo? O ponto é, quando esse bloqueio existe, você só intensifica uma coisa: o seu papel de coadjuvante no mundo. Protagonistas não têm medo de... Não que eles não tenham medo de rejeição, mas eles controlam esse medo. Eles controlam esse medo. Tudo bem? Porque o medo da rejeição sempre estará com a gente. Sempre. Porque isso tem a ver com a nossa sobrevivência. Só que agora eu consigo controlar. Quando eu tenho blindagem emocional, eu falo, peraí, esse medo não é real. O fato dessa pessoa, sei lá, não concordar com a minha nova ação, com o que eu estou fazendo para a minha vida, não significa que eu vou morrer. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então esses são os 3 bloqueios aqui que eu trouxe aqui para você. O bloqueio da autoimagem. Eu não sei se você se identificou com o bloqueio da autoimagem. Se você também se identificou com o bloqueio da escassez. E também o bloqueio da necessidade de aprovação. E talvez você tenha os 3. Como é que você resolve isso? Você precisa o quê? Primeiro, dar novas interpretações. Você precisa ir às causas, para o quê? Para dar uma nova interpretação. E 2, você precisa ter blindagem emocional, controlar as suas emoções, para que você possa suportar esse processo. Tudo bem? Para a gente encerrar, eu quero indicar um livro para você. Tá bom? Um livro muito legal, ó. Agilidade Emocional, da Susan David. Susan David, é um livro bem legal, um livro um pouco técnico, mas é um livro bem bacana para você ler, tá bom? Que vai falar um pouco do que a gente conversou aqui. Agilidade Emocional. Um grande abraço